Olá, bom dia. Olá, bom dia, Michele, tudo bem? Bom dia, Marília. Você me ouve bem? Escuto, e você? Acho que você pode aumentar um pouquinho, se possível, o volume do seu celular. Eu vou ver Vamos se ver, vou aumentar o melhorou? meu um pouco. Então tá bom. Agora tá Tô naquela, perfeito. tá melhor? Tô naquela fase que muito barulho já irrita, sabe? Ficando velho. Ai, de onde? Quando você me contou que essa filha já vai para a universidade, eu não acreditei. Eu tava comentando com uma amiga essa semana. Ainda faltam 2 aninhos, né? Ela vai para Inglaterra estudar, mas ela ainda vai terminar o ensino médio. Ela não tá Marília, indo esse foi ainda. outro tema. Eu acho que eu já tenho uma ideia de business para você na internet. Ah, Ensinar é? mães como eu desapegar os filhos. Assim que eu aprender, eu ensino. Acho que ainda não aprendi. Vou ver, ainda vou ser testada. Porque eu sou uma mãe. Ai, Marília, não. Meu filho, Toda assim. mãe. E eu acho que mãe brasileira é bem apegada, né? A gente não tem muito essa tradição de mandar filho para estudar longe, filho fica com a gente até casar, né? Então a É, gente vai aprendendo que no mundo às vezes é um pouco diferente, né? verdade, Cada cultura tem seus costumes, né? verdade. Bom, eu vou me apresentar, a gente fica aí cortando um pouco. Eu sou Michelle Serafim, criadora de conteúdo desse Insta Desafios da Imigrante. E esse mês nós estamos recebendo mães que moram no mundo todo, mães brasileiras, assim como nós, que nos contam um pouco como é ser mãe em outro país, né? Como é o desenvolvimento dessa educação das crianças, as diferenças e tudo, os negativos, eu não digo nem os prós e os contras, né? De criar seu filho fora do Brasil. E hoje eu estou recebendo a Marília, que mora em Hong Kong, que me deu uma aula de história. Eu amei, porque para mim, assim, apesar de eu gostar de história, geografia e tudo, eu achei que Hong Kong pertencia à China, mas não é bem assim. Eu quero, inclusive, que a Marília fale um pouco sobre isso na live, porque eu acho que isso é cultura também. E aqui nós, o Desafio Uhum. da Imigrante, estamos falando de imigração e outros países, então eu acredito que esse assunto cabe na live também, viu, Marília? Por favor, dá aquele aula show que você deu para mim, que eu amei. Até comentei com as minhas amigas. Uhum. E eu quero, deixo agora que você se apresente, Marina. Eu e o time do Desafio da Imigrante estamos felizes que você aceitou esse convite. Eu sempre digo, eu tenho muita sorte com esse trabalho aqui, porque assim, 99% das pessoas que eu convido dizem sim, trazem um assunto muito legal, sabe? Enriquece o trabalho. A gente sabe que a vida é corrida e tudo, mas vocês param o tempo de vocês para falar comigo antes da live e aqui na live. Então, meu agradecimento em meu nome do time do Desafio. Eu que agradeço, Michele. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá ótimo o áudio. Então tá bom, eu agradeço o convite. Eu não sou muito de aparecer em vídeo, eu mantenho essa página no Instagram desde que eu me mudei aqui para Hong Kong, justamente para contar um pouquinho mais para os brasileiros sobre esse pedacinho de mundo aqui na Ásia e que é tão desconhecido dos brasileiros, né? Mas eu não sou Uhum. muito de aparecer. É, Mas as lives, as que eu sou convidada, eu aceito com grande prazer, justamente por ser um momento em que eu posso realmente falar para os meus compatriotas brasileiros sobre como é Hong Kong, como é viver aqui, desde o meu ponto de vista, claro, né? Ciente de Uhum. que é como eu vejo isso tudo e não necessariamente como é. Né? Eu moro Uhum. aqui então há 4 anos, eu sou de São Paulo, capital, só tinha morado em São Paulo até então, não sou uma pessoa que já imigrou, nunca sonhei em fazer intercâmbio, essas coisas eram muito fora da minha realidade. Então a ideia Uhum. era ficar sempre no Brasil mesmo. Mas em 2018, a empresa em que meu marido trabalhava fechou as operações no Brasil e os funcionários foram realocados para vagas em outros lugares do mundo. E foi proposta, então, a nossa vinda para Hong Kong, e eu levei um Uhum. grande susto, né? Porque ele já havia estado aqui a trabalho, mas eu nunca havia estado aqui. Eu sabia muito pouco de Hong Kong. Então, Uhum. ele até comentou com o chefe, falou, olha, acho que minha esposa não vai querer não, porque é muito longe, né? Muito diferente, acho que não vai rolar. Mas eu
fiquei muito feliz que eu me dei a chance da possibilidade de vir. Então, eu fui me Uhum. informar, eu fui conhecer, eu falei com brasileiros que já moravam aqui e me abri para essa chance, né? E eu acho que essa live hoje falando sobre maternidade aqui tem tudo a ver, porque eu acho que se eu sou imigrante é porque eu sou mãe. Eu Uhum. acho que só decidi vir por conta das minhas filhas. Eu acho que se fôssemos só nós dois, muito provavelmente a gente ficaria no Brasil mesmo. Uhum. Mas quando a gente é mãe, a gente pensa neles, né? Quer dizer, será que Uhum. não é legal dar essa oportunidade de vida que a gente não teve quando nós éramos jovens? Será que isso não vai abrir Tá. a cabeça delas? Não vai, enfim, vir um monte de coisa boa para elas? Então, eu acho que Uhum. 80% da nossa mudança, com certeza, pelo menos, tem a ver com o fato de termos filhas e querer dar essa oportunidade para elas. Então, Uhum. antes de tudo, vou fazer aquela introduçãozinha sobre Hong Kong, coisa básica, né? Por favor. Bom, Hong Kong é sim um território que pertence à China, mas é uma coisa um pouco confusa do ponto de vista legal, se é um país, se é uma cidade. Ele tem o nome de região administrativa especial da China, assim como Uhum. Macau, né? Então, Macau e Hong Kong são duas regiões especiais da China. Territorialmente, digamos que a China defende Hong Kong, mas Uhum. era uma colônia britânica, então até 1997 foi uma colônia britânica e aí foi entregue de volta para a China em 97. Uhum. É, como era uma colônia britânica, aqui seguia um caminho muito diferente do que a China seguia, né? Então, aqui, super mais capitalista, economia aberta, o idioma inglês sempre muito presente. E quando isso tudo foi devolvido para a China resolveu manter tudo isso como estava. Então, Hong Kong ainda tem uma certa independência em relação à China, ainda mais se a gente pensar do ponto de vista jurídico, né? São leis próprias, um sistema judiciário próprio. Então, o passaporte, por exemplo, é daqui. Para um Uhum. cidadão de Hong Kong ir para a China, ele precisa de visto. Então, não é exatamente o mesmo país, né? É uma situação um pouquinho confusa mesmo. A língua que se fala aqui não é o mandarim, que é a Uhum. língua, uma das línguas oficiais da China, né? Aqui as línguas oficiais são o inglês, por conta da colonização britânica, e o cantonês, Uhum. que é a língua falada no sul da China, que faz fronteira aqui com Hong Kong. Então, embora sejam parecidas, do ponto de vista do meu entendimento como leiga, eu imagino que mandarim e cantonês sejam mais ou menos como português e espanhol, ou seja, uns entendem um Uhum. pouco os outros, mas são línguas diferentes, né? Sendo o Uhum. cantonês, a princípio, mais difícil do que o mandarim. Eu estou aqui há 4 anos, eu só falo bom dia em cantonês e obrigada, não consegui avançar. Mas nas escolas o cantonês não é ensinado, né? A língua de prestígio ensinada é o mandarim, que é o falado mainland, que a gente chama. Bom, para quem acompanhou um pouco as notícias antes da pandemia, o Hong Kong passou por algumas modificações. A China cada vez tentando se inserir um pouco mais aqui, no sentido de não permitir em relação à independência e foi aos poucos sufocando um pouco a democracia local. Então, fechando jornais Uhum. democráticos, quem se opõe ao governo da China vai preso. Nos últimos anos, vem um pouco mais diferente do que ele era antes de eu chegar por aqui. Então, assim, esses quatro Eu, anos que foram 4 anos super intensos de novidades. eu até queria te fazer uma pergunta para depois a gente Você entrar no falou, tema, mãe. Quando estourou a guerra na Ucrânia, foi falado sobre essa questão que poderia acontecer da China se aproveitar da situação da Rússia com a Ucrânia para invadir, não invadir, mas talvez pegar Hong Kong de volta. Isso eu te pergunto porque vamos imaginar que agora na live ou lá no não, canal do não é Hong YouTube, Kong. ah, Uhum. não é. É Então, Taiwan. isso que eu queria. Ah, tá.
Mas Hong Kong Não, não não é corre Hong esse perigo Kong. do que a França, desculpa, do que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, não tem esse perigo da China querer fazer com vocês. Não, porque Hong Kong já é um território chinês, né? É que no acordo de devolução, quando a Inglaterra devolveu Hong Kong para a China, ficou estabelecido que até 2047 Hong Kong não passaria por mudanças. Após Uhum, 2047, a China fica livre para anexar como se fosse uma cidade chinesa, embora a gente não saiba se isso vai acontecer. Mas, do ponto de vista uhum, legal e do próprio entendimento de Hong Kong, por exemplo, o chefe de Hong Kong, vamos dizer, o presidente, né, ele não tem esse nome aqui, mas vamos dizer, o presidente de Hong Kong é escolhido por Pequim, é escolhido pelo Partido Comunista Chinês. Então, não tem esse risco. Eu acho que é o que ah, pelo menos o que eu li é em relação a Taiwan, porque Taiwan é uhum, considerado pela China uma província rebelde, né? Da Revolução Chinesa, Taiwan segue um caminho que pretende ser independente, mas Taiwan. uhum. Eu te pergunto porque, assim, tinham Uhum, brasileiros na Ucrânia, né? Jogadores de uhum, futebol e outras pessoas também. E eu uhum. percebi que quando estourou a guerra, eu vi até o depoimento no Instagram dele mesmo, ele dizendo assim que no momento que tinha os trens para tirarem as pessoas do país, os ucranianos colocou eles para fora, né? Daí Uhum. entra primeiro, esse aí é outro assunto. Obviamente, na hora de um Uhum. desespero desse, é uma coisa que você não Só você sabe quem como puder. reagir. Mas eu fiz essa pergunta porque eu fico imaginando, vamos supor que eu estou em São Paulo e meu marido recebe um convite como o seu. Eu iria olhar geograficamente onde esse país está e também qual é a situação Claro. política depois Não, desse claro, com convite que eu fiz. certeza. Porque estoura do nada essas questões. E aí eu fico imaginando, assim, ai meu Deus, se eu tivesse lá naquele momento, como é que a gente ia reagir, né? Tipo, literalmente largar tudo para trás Muito e sair complicado, mas correndo, né? não se antevê nenhum tipo de guerra nesse sentido, não. O que existe, de fato, é uma perda de certos Uhum, direitos democráticos da cidade, mas que afetam muito mais os locais do que nós, estrangeiros, né? Então, por exemplo, onde começa a esbarrar um uhum, pouco é nas escolas, por exemplo. As escolas internacionais na China, elas já têm que seguir algumas diretrizes do governo chinês que nem sempre são as mais ideais para nós, por exemplo. Então, a gente já sabe de escolas que estão fechando na China porque não uhum, querem vamos dizer, se ajoelhar a essas regras chinesas e vão sair do país. Se isso provavelmente começar a acontecer aqui em Hong Kong, muito provavelmente aí nós, estrangeiros, começamos a repensar isso. Eu quero que meu filho estude numa escola em que o governo chinês é que conta a história como ele quer que seja contada, né? Isso já passa um pouco aqui nas escolas públicas. seria Por exemplo, uma. professores de história, o que eles podem, o que eles não podem Uhum, falar, né? Então, passar por uma certa censura à discussão nas escolas, de currículo, o que deve ser ensinado, o que não deve. Isso já está acontecendo aqui em algumas escolas públicas. Os professores já têm que, digamos, uhum, se enquadrar nisso que a China quer que eles transmitam às crianças. Ainda não afetou, ainda não chegou isso no currículo das escolas internacionais. Mas claro que é um ponto para um estrangeiro que está vindo avaliar e acompanhar, entendi. né? É. Mas então, vamos lá. E você, seu marido foi convidado. Obrigado por essa aula de história. Eu aprendi muito. Lá, quando a gente conversou, eu já fui pesquisar. Mas é Não, eu sou super dessas. Eu normal. gosto de saber. É o que eu Eu não falo, quero eu conversar. me julgava uma pessoa até bem informada no Brasil, e mesmo assim sabia muito pouco sobre Hong Kong. Na verdade, eu acho que o Brasil sabe muito pouco da Ásia como um todo. É, O Brasil às vezes se espelha muito nos Estados Unidos e parte da Europa, e o resto do mundo fica um pouco esquecido, né? Nas notícias, nas opiniões, nas análises. é, Então se fala muito pouco do lado de cá. Então eu também não sabia se falava japonês, uhum, se falava chinês, o que comia. Eu lembro que
assim que houve essa possibilidade, eu entrei no Facebook, entrei no grupo Brasileiros em Hong Kong e coloquei todos os meus medos ali, sabe? O que as minhas filhas vão comer? A gente acha de tudo no mercado? Como é que é o aceite de crianças estrangeiras que não falam bem inglês? Enfim, todos aqueles medos eu joguei no grupo Brasileiros em Hong Kong, fui muito acolhida, todo mundo tirou as minhas dúvidas. E eu vi que eu não estava indo para uma selva, né? Porque eu acho que além de não conhecer a China e Hong Kong, parte dos brasileiros tem muito preconceito com relação aos orientais, principalmente aos chineses, né? Os japoneses, normalmente, a gente tem uma visão mais positiva deles serem muito inteligentes, muito tecnológicos, mas a China ainda tem... Principalmente em São Paulo, que a gente tem... Principalmente em São Paulo, a gente tem uma comunidade muito grande de japoneses há muito tempo. Se eu não me engano, os chineses vieram depois, né, em São Paulo, não é isso? A gente tem a visão de que eles fazem pastel, só isso. Desculpa, não é ofendendo eles, mas eu sou paulista também, eu sei o que eu estou dizendo. Os japoneses sempre tem aquele bairro muito perfeito, muito bonito, com tudo muito legal. Tudo que você quer comprar de novidade da tecnologia, você vai lá, ou na 25, que te ajuda, e os chineses, a gente tem aquela visão que fazem pastel para coisa falsificada. E de sujeira. Né? Então eu recebia muitos feedbacks de amigos assim, mas você vai morar na China? Bom, primeiro que já não sabia uma diferença entre China e Hong Kong. Então, não, gente, não é exatamente China, é Hong Kong. Mas nossa, lugar sujo. Olha, para ser sincero, eu nunca vi um lugar mais limpo do que a cidade que eu visitei na China. Então, assim, são estereótipos que vão se propagando e preconceitos. Isso antes da pandemia. Depois da questão do vírus ainda que começou por lá, aí acho que esse preconceito até cresceu, né? Piorou. Aí piorou, enfim, né? Eu tive todas as informações. Eu tive 3 dias para a gente dar o sim na proposta do meu marido. Então, acho que nesses 3 dias eu nunca li tanto sobre um lugar, né? Li tudo que eu podia imaginar. E eu acho que o primeiro desafio de quem é mãe, eu acho que eu vou dividir a minha fala aqui. Existem alguns desafios que são comuns a todo mundo que imigra com filho, para qualquer lugar que vá. Né? E outros que foram específicos da minha vinda para a Ásia e para Hong Kong. Então, algumas coisas eu vou falar que são comuns para todo mundo. Então, a primeira coisa é você dar a notícia para os filhos, né? Claro que a gente faz todo aquele discurso de viemos perguntar o que vocês acham que seria legal, mas no fundo, já foi decidido, né? Assim, já estava decidido, mas... Exatamente. Então, eu acho que as minhas filhas tinham uma idade um pouco complicadinha para mudança. Então, uma tinha 8, a outra tinha 12. Eu acho que olhando as pessoas... Nossa, olhando quem imigra com filhos menores, eu acho que é um pouco mais fácil. Quer dizer, os laços com os amigos ainda não estão tão fortes, né? Os próprios laços com a cultura do país, com os hábitos e tal. Então, era uma preocupação, porque elas já eram grandinhas, tinham já suas amizades e seus objetivos ali, sempre na mesma escola. A gente tem uma vida no Brasil que é muito diferente da vida que a gente tem aqui, no sentido de que aqui está todo mundo meio que de passagem, então é comum para as crianças passar 3 anos num lugar, 4 anos no outro, falar 2 línguas, 3 em casa. Não é uma realidade que a gente tem no Brasil, né? A gente fala uma língua, a gente normalmente vai ficar ali, vai fazer aquela faculdade perto de casa. Tirando pessoas que realmente sempre sonharam em morar fora, não é uma realidade, pessoas mudando o tempo todo, né? Então a gente tinha... Não. E é engraçado que a gente mal viaja dentro do Brasil, para ser sincero. Pelo menos há 20 anos atrás era mais difícil, não era tão fácil assim, né? E aí, morando na Suíça, eu conheci brasileiros do Brasil todo. E aí eu percebi como o Brasil é diferente e a gente não conhece o país da gente. Verdade. Que é uma pena. Claro que não é tão fácil em questões financeiras e tudo, mas a gente não conhece o país da gente. Ali onde a gente nasceu e já ficar, né? A gente fica muito ali, né? E foi isso que a gente tentou mostrar para as meninas. Quer dizer, a vida pode ser muito mais que aquilo. Se um dia elas quiserem voltar e morar onde nasceram, perfeito, mas vão ter oportunidade de ver outras formas de vida, né? Aquela não é a única. E para mim, que tinha na época 40 anos, eu era a única que eu conhecia. Então eu tinha muito medo, né, de explorar outros territórios, né? Então eu acho que talvez tenha sido muito mais difícil para mim e para o meu marido do que para elas, que eram mais novinhas, né?
E nós tínhamos uma vida muito boa no Brasil, então não era interesse nosso mudar naquele momento. A única coisa que realmente me preocupava e ao meu marido era a questão da segurança, né? Então, cada vez saindo menos à noite, cada vez com mais medo de, enfim, dirigir de vidro aberto, aquilo que todo brasileiro sabe. E quando você tem filhos entrando na adolescência, esse medo vai aumentando, porque você começa a pensar, nossa, daqui a pouco vai sair sozinho, né? Não me fala, Marina. Aquilo me angustiava muito. Não me fala. Eu não conseguiria ser A mãe gente no dá um Brasil. jeito. Eu viveria com Não, e o que acontece? Tadeu. Você acaba não desenvolvendo as potencialidades da criança. A minha filha de 12 anos, né, quando veio para cá, ela não sabia ir na padaria sozinha. Ela não sabia para que lado virava a pé para ir na padaria, porque era sempre de carro, ou sempre comigo, ou sempre com o pai. Você não tem como largar uma criança de 12 anos pegando um metrô sozinho com segurança em São Paulo. Então ela acaba ficando emburrecida, né, nesse sentido Não, de nem não saber se pensar. virar e tal. Então, o que nós contamos para elas Ela fica no desenvolvimento dela social limitado, limitada, claro, né? porque a gente não tem como soltar mais do que a gente solta. E então, acho que o grande, vamos dizer, a grande faísca que a gente acendeu nelas foi essa, olha, além de vocês conhecerem outro lugar, aprenderem outras culturas, a gente vai viver com mais segurança, vocês vão poder sair mais sozinhas, a gente não vai precisar ter tanto medo de ladrão, etc e tal. E claro, a gente foi apresentando o que era bom, porque é o que eu digo, nenhum lugar do mundo é perfeito, né? Nem São Paulo, nem Hong Kong, nem Paris, nem Londres, nem Suíça, Não. nenhum lugar vai ser perfeito. Você vai ter os prós, você vai ter os contras. E nesse momento de mostrar a mudança, a gente focou, obviamente, na parte boa do que ia acontecer. Aos poucos, quando elas aceitaram bem a mudança, a gente foi falando, olha, nem tudo vão ser flores, né? Vai ter a despedida do Brasil, a gente vai enfrentar muitos desafios lá. Muita coisa a gente vai dar cabeçada, mas a gente está junto, e eu acho que isso é algo que toda família que imigra sente, a família se une, porque quando vai para outro país, normalmente é aquele núcleo que fica ali, pai, mãe, filho, você está sozinho, sem rede de apoio, e você se une. Então, o que a gente tentou passar para elas é que elas não estariam sozinhas. E que nós, adultos, também passaríamos pelos nossos desafios. E um ia ajudando o outro nesse percurso, né? Claro. E aí viemos animadas, houve, claro, um chororô quando foi a despedida na escola, etc. Mas ela sempre focando que o que uma amiga minha disse na época, voltar, a gente sempre vai poder voltar. Partir, de repente, a gente não teria outra chance. Então vamos partir, se um dia a gente quiser voltar, as portas são sempre abertas para nós, não é? Não é uma coisa assim, assim, vou fazer um adendo. Você, por exemplo, você é expatriada, é isso? Me corrija se eu estiver errada. Então, o seu nicho não deu certo, pode votar. O meu, quando você faz filho aqui, você já não tem tanto essa possibilidade. Esse é um dos temas que eu falo aqui, por isso eu criei esse projeto. Para as pessoas saberem. As pessoas me perguntam, por que você não entrevista meninas da Suíça? Eu falei, não, eu quero entrevistar meninas da Suíça e do mundo todo. Para quando uma pessoa pegar meu material na internet, o nosso material, e o seu depoimento de Hong Kong, a menina da Itália, eles colocarem pontos de, olha, essas coisas parecem iguais, e esses pontos aqui eu tenho que pensar. Né? Então, o pai dos seus filhos assim, sobre dizer, é bom você ter. Isso, é que aí o pai do meu filho mexe já com legislações, quer dizer, você não pode pegar seus filhos e voltar para o Brasil, obviamente, né? No nosso caso, somos todos brasileiros, então é um pouco menos complexa essa questão, né? Mas, no fundo... Eu já conheci expatriada que não se deu bem em um país, conversou com o chefe e eles migraram para outro país e lá estão super bem. Pois é. Acontece isso também. E é um ponto de interrogação. Você fala, pode dar tudo certo, como pode não dar? Quer dizer, pode ter uma das filhas que, enfim, não se adapta de jeito maneira, vai precisar de ajuda. Conheço famílias que realmente tiveram que desistir, porque você também não quer ver seus filhos infelizes a todo custo, né? E eu acho que existe um tempo
E um é um custo custo mental mental alto, alto, né, claro. para E eu acho certas que, enfim, pessoas. tem um período de adaptação, que às vezes a criança fica meio insegura, mas depois ela vai. Se ela não foi, quer dizer, para que ficar dando murro em ponta de faca, né, com tanto sofrimento? Hoje em dia já tem muitos psicólogos que acompanham expatriados e que podem Uhum. dar esse suporte para as crianças, que eu acho super válido, né, porque elas têm questões que às vezes elas não sabem pôr para fora, né? Também concordo. E eu estava muito preparada para isso e tal, não foi Uhum. necessário, mas a qualquer momento que seja, eu acho que é uma ajuda muito válida. E felizmente nós não tivemos. Acho que todo tipo de um psicólogo Nossa, é necessário, na verdade. Seja que você casou com um nativo do local, seja que você foi expatriado. Todos os tipos de imigrações deveriam ser tratado o assunto antes e durante claro, ainda mais um crianças que profissional. realmente tem, às vezes, né, não São conseguem choques, se né? expressar e não querem ser um problema, muitas vezes até escondem, né, o sofrimento. Mas eu acho que aqui no caso deu É. certo, assim, a gente não passou por nenhuma grande dificuldade na adaptação delas. Uhum. Aqui em Hong Kong a gente tem, vamos dizer, em relação à escola e às crianças, duas grandes questões. A primeira é que é um lugar de passagem. Os estrangeiros que estão aqui, obviamente não os locais, mas os Uhum. estrangeiros são uma grande parte. Hong Kong é considerada a Nova York da Ásia. Tem gente de todo lugar do mundo, muitas empresas aqui estrangeiras. Então, primeiro que é uma cidade muito aberta, como ela está acostumada com o estrangeiro, é diferente de algumas cidades mais remotas da China. E quando um estrangeiro vai para lá, e aí eu não estou falando nem de Pequim, nem de Uhum. Xangai, que são as cidades maiores, mas cidades menores, o estrangeiro é um ET, né? Quando eles veem, por exemplo, às vezes uma pessoa loira, uma pessoa alta demais, uma pessoa negra, eles querem tirar foto, porque eles nunca viram assim de perto. Hong Kong não. Eu vi uma ex-modelo bem famosa do Brasil falando que ela foi com Uhum, os filhos dela na China e ela não quis conhecer só, ela queria uhum, conhecer como os nativos vivem mesmo, porque nessas cidades grandes uhum. tem mais estrangeiros, né? Ela falou assim que ela tinha que parar cada minuto para tirar foto, que ela tem Então, é uma 1,61 m. novidade para eles. O meu marido tem 1,94 m, já foi parado aqui em Hong Kong na época que havia os turistas chineses aqui, antes da pandemia. Porque quem é de Hong Kong está acostumado, ninguém vai pedir para tirar foto. Mas como eles vinham para cá, então quando a gente ia na Disney, né, aqui em Hong Kong tem uma Disney, minha filha, que é loira de olho azul, também era convidada a tirar fotos com algumas crianças, e meu marido super alto também. Comigo ninguém queria tirar foto, porque eu tenho uma cara super comum, assim, não Nossa. chamava a atenção de ninguém. Se você falasse que você era do É, Brasil, gostariam sim, que eu nunca. Eu fui em Dubai. Você fala que é do Brasil? querem tirar Ah, foto? pronto, né? Todo mundo queria tirar foto. Foi em Dubai e no Egito, que eu senti um ser Aqui, quando eu especial. falo que sou do Brasil, os locais, a única coisa que eles associam, eles não sabem direito onde fica, eles só associam ao futebol mesmo. Assim, os mais antigos lembram de jogadores mais antigos, como Pelé, etc. E os mais jovens lembram de Neymar e só. Assim, eles não conhecem muito de Brasil, não. Ah, mas fala pra eles o Neymar não é referência do Mas é o que eles Brasil, mais sabe? conhecem. Ele não dá muita Mas então, aqui voltando, brincadeira. Hong Kong não tem, a gente não tem esse problema de ser considerado estranho por ser estrangeiro. É super friendly em relação a isso. Mas a Uhum. língua local, embora seja o inglês língua oficial, a língua local é o cantonês. É a língua do povo, é a língua que o porteiro vai falar com o colega Uhum. porteiro dele, ele não vai falar inglês, né? Então, quando você coloca as crianças numa escola, mesmo internacional, mas que fique numa região onde moram muito mais hongkongueses do que expatriados, estrangeiros, ela sente muito não se integrar. Porque é óbvio que no recreio vão falar cantonês. A fofoca vai ser em cantonês, as brincadeiras vão ser em cantonês. Então, Ah, é, esse é um desafio, você escolher uma nossa. escola onde ela não se sinta tão deslocada. E isso passa, infelizmente, por você escolher uma escola que tenha menos hongkongueses e mais estrangeiros. Né? E com isso ela acaba perdendo um pouco de conhecer a cultura local. Porque, por exemplo, minhas filhas estudam numa escola britânica em que 80% dos alunos são britânicos. Então, é óbvio que elas sabem muito mais da cultura britânica do que da cultura local É. hongkonguesa, né? Mas não dá para ter tudo. Enfim, são aqueles prós e contras que Uhum. a gente começou falando, né?
A escola local, pública, é inviável você Uhum. colocar um filho que está chegando do Brasil com 12 anos, por exemplo, porque a língua de instrução vai ser o cantonês ou o mandarim, quer dizer, imagina jogar. Você não consegue Eu posso, colocar. Ah, ok. Aqui na Suíça consegue, assim, a criança é um toque. Eu percebo, eu conheço brasileiras que trouxe filho do Brasil, casou, né, com alguém daqui, trouxe. E é um choque, mas ele aprende alemão na tarde. O próprio governo financia isso então, para a mas aí criança com que aprender o idade essa idioma. criança teria? Não importa, até 18 anos você pode vir como reagrupamento de família com a tua mãe. Aí o governo paga para a criança aprender o idioma. Obviamente é um choque chegar numa classe de pessoas que só falam Exato, mas eu alemão. acho que a gente, quando imigra, Eu acho extremamente já tem a brutal para uma possibilidade, quando a criança. gente imigra, a gente tem que tentar blindar, vamos dizer assim, não é blindar, mas assim, evitar todos os tipos de problemas que a gente conseguir. E esse é um deles. Quer dizer, vou jogar numa escola hongkonguesa onde ela não consegue se comunicar de jeito nenhum. Só se fosse muito necessário do ponto de vista financeiro, mas uma vez que havia a possibilidade, então não foram. Agora, quando eu vi pequenininho, eu acho que é uma escolha até que faz algum sentido ir para uma escola local, porque você vai aprender de fato a língua de uma forma natural, é todo mundo pequenininho ali, uma hora aprende, e as escolas aqui têm um nível educacional altíssimo, quando a gente pega avaliações como PISA, por exemplo, né, que são avaliações mundiais de língua, matemática, e sempre Mundiais, os 5 primeiros, então as escolas daqui realmente são fantásticas, assim, eu achava que conhecia uma escola boa em São Paulo, mas não chega aos pés do nível que a gente tem aqui, é uma coisa surreal, eles realmente são muito bons. Eu estudo Eu estudo programação e na China, eu não sei se já está, viu? Eu não sei se já está. Eu li um artigo sobre isso, porque eu também vou me formar em pedagogia ano que vem, então eu alinho as duas coisas. A China já a partir dos 6 anos introduz programação nas escolas. As crianças já vão aprender a programar. O que é incrível. Assim, chegou a pandemia que as crianças tiveram que encarar esse ensino online, as escolas aqui já estavam totalmente preparadas, não teve nenhuma dificuldade, porque eles já são muito tecnológicos. Eu vi isso também. Esses dias eu conheci uma ferramenta de fazer coisas para o trabalho chamada Miro, não sei se você conhece, e eu fiquei encantada com a ferramenta, um site de organização para empresas e tal, super assim, eu chamei minha filha mais nova, que tem 12 anos, e falei, filha, olha que site legal, isso aqui a gente consegue montar. Mas eu já uso isso para fazer Mindmap. Então, assim, ela já conhecia na escola há muito tempo essa ferramenta e eu aqui conhecendo agora achando massa. Então, realmente o nível educacional aqui é muito bom. E não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de esportes, de línguas, de viagens. Uma pena que a pandemia veio, mas que a gente chama acampamentos, essas viagens que a gente no Brasil acaba fazendo para o hotel fazenda, né? Que a escola, sei lá, 2, 3 dias vai para um acampamento ali pertinho. Aqui é um outro país, vai ter uma outra realidade. A minha filha mais velha antes da pandemia tinha 12, 13 anos, foi para Mongólia. Foi passar uma semana pintando escola pública na Mongólia. Nossa, que incrível. O coração de brasileiro fica em pânico, né? Não pode falar com o celular e tal. Ai, não me fala isso. Eu não sei. Eu não sei falar direito. Não me fala isso, Marília. Meu filho vai 15 dias. Meu filho foi uma semana com a escola, ele tinha 7 anos, a primeira vez ou 8. Eu chorei a semana inteira. Eu escrevi para a professora, porque eu sou abusada. Tem essas possibilidades, né? Eu... Imagina conhecer a Mongólia, dormir num lugar daqueles. Mas você não quer falar com ela? Eu quero. Se aprender a delegar um pouquinho, e foi ótimo. Uma pena que veio a pandemia, porque eles iam para Malásia, eles iam para outros países, o Camboja. Ai, que legal. É um outro ritmo. Nossa, De alimentação, também tive menos problemas do que eu imaginava, porque uma das minhas
Alguém tá dizendo que o áudio tá ruim. Pra mim, eu tô te escutando bem. Deixa eu ver. Como é o nome? Ah, Made Brasil World. Obrigado. Tá no máximo o meu celular. Eu tô te ouvindo bem. E o seu? É, vê se agora melhorou. Eu aumentei o som do telefone e você disse pra gente se melhorou o áudio. É, por favor. É, mas os filmes também, viu? No Brasil, os filmes de Hollywood, as coisas falam de outros países, e como só nos Estados Unidos é perfeito e os outros lugares do mundo é exótico. Ai, que estranho. Eu tô te ouvindo e você tá me ouvindo, então eu acho que é algo no seu coisa, porque se ela não tivesse. Sei, não tem ninguém Ah, reclamando. Se alguém mais puder falar, se tá ouvindo bem. alguém pode comentar aí, por favor, se tá ouvindo, se tá com problema no áudio, Então, e aí voltando para alimentação. Aqui a porque gente pra mim consegue tá tudo bem. comer absolutamente quase tudo que a gente come no Brasil. A gente encontra praticamente todos os ingredientes. Hong Kong é um território pequeno que não produz quase nada, mas ele importa tudo de todo lugar. Então a gente come laranja dos Estados Unidos, muita fruta Indonésia, Tailândia, comida Ah, da Itália, da Inglaterra. Então, assim, não falta nada. São restaurantes também de todos os lugares do mundo. Então, você não querendo comer a comida local, você tem muita possibilidade de comida ocidental sem nenhum problema. E querendo experimentar a comida local, também é um uhum, universo a comida asiática como um todo, né? Então, é uma variedade muito uhum. grande de paladares aqui para a gente experimentar. Então não tive. Você vê que assim, a maioria dos medos vão caindo por terra. Às vezes o medo é muito maior do que a realidade em si, né? Então, nesse quesito também não tive muito problema. E em relação aos ganhos, eu acho que a segurança realmente foi uma delas, né? A principal até. Então, poder ver minhas filhas adolescentes andando sozinhas pela cidade, aprendendo a se locomover, pegando o metrô. Aqui nós não temos carro, o transporte público é muito bom. Então, elas se viram bem pela cidade toda e vão ficando Uhum. mais espertas, né? Não, Ah, não, você não não tem temos carro carro? aqui, não. Tudo funciona muito bem, as escolas são super providas de transporte escolar, a rede de micro-ônibus e metrôs é ótima, então não sinto nenhuma falta do carro, eu adoro não ter que dirigir. Então, esse é outro ponto. Como é na rua? É seguro? Assim, você pode. Assim, eu vou te falar um pouco pela perspectiva da Suíça. Aqui você pode sair Isso, aqui tranquilamente com seu também. iPhone, seu MacBook na rua, no sentar no café. Eu não digo assim, deixa a bolsa, vai É, no banheiro. Acontece. Mas, enfim, acho que qualquer lugar do eu mundo acho que não se como deva fazer brasileiros isso. a gente não deixa, Né? né, a bolsa Mas, largada, mas eu vejo muitas bolsas largadas, assim, não, não, não existe esse furto de celular, alguém está falando no celular e alguém passar e levar, então não há esse medo. É claro que é o que eu sempre falo para as minhas filhas, gente louca tem em qualquer lugar do mundo, então a gente sempre tem que tomar cuidado, então quando elas pegam o Uber, por exemplo, elas me informam quem é o motorista, colocam naquela localização em tempo real. Eu acho que quem é uhum, brasileiro se cerca sempre de muitos lá. cuidados. Mas a gente é Eu muito acho que a colado. gente é colado. Tem pessoas no meu trabalho. Ai, eu não gosto de Barcelona, eu fui assaltada em Barcelona. Eu falei, eu nunca fui assaltada. Eu já viajei, assim, quase todas as cidades, só não para o leste europeu, para esse lado do mapa. Já viajei várias vezes. Já fui em Londres, que as pessoas reclamam que Londres é um pouco. Nunca fui É, assaltada. Nunca. aqui, por exemplo, o cartão de Paris, crédito nada, não tem nada, nada. senha, né? Então, quando alguém do Brasil fala, nossa, mas seu cartão de crédito não tem senha, não tem. A gente só encosta, ele passa. E eu já esqueci esse cartão de crédito em 4 ou 5 lojas, porque ele encosta, fica no que eu mexo na bolsa, ele fica lá. Então, qualquer um poderia pegar esse cartão e passar em outro lugar, porque ele não Uhum, tem senha. Sempre o cartão estava lá me esperando na loja, uhum. guardadinho, alguém viu, pegou, guardou. Então, assim, é muito positiva
essa questão nossa aqui. Aqui é tudo no celular mesmo. Você vai no É, supermercado, isso você aqui a paga com gente o também celular, tem você só também. encosta o celular na máquina. É muito bom. Eu amo isso. Ninguém tem mais a desculpa de ir no Aqui não restaurante e tem dizer, ah, eu mesmo, esqueci não o tem, dinheiro. não tem jeito. Olha, alguém tá falando aí Tá conhece. bom. Pois é. Várias pessoas. Então, É, assim, eu nunca fui. Eu conheço também uma pessoa que falou, eu tava na loja, puxaram a carteira. Bom, por exemplo, essa cidade de Bada, que é 30 minutos, 25 minutos de onde eu moro. Eu moro no meio, entre Zurique e Bada. Bada é uma cidade que, primeiro, tem 3 fronteiras. Alemanha, uhum, França e é um país, né, que faz fronteira com essa cidade tem fronteira. Então, tem uma circulação muito grande de pessoas. A polícia coloca vários uhum. avisos pela cidade. Cuidado com a bolsa. Né? Então, eu acho que não é o. Assim, eu conheço um caso de alguém que foi assaltado nesses Pois 20 anos que eu é, moro pra aqui. gente é muito pouco, né? Pra gente que vem do Brasil é sempre um alívio. E aqui realmente é considerado mais seguro mesmo do que a Europa. Eu acho que aqui pela Ásia só perde para Tóquio, que é uma cidade mais segura, né? Singapura também é uma cidade bastante segura. E outra coisa que eu queria comentar em relação à semana aqui, e algo que eu gosto muito, é que a gente fica distante dessa mega sexualização que existe no Brasil, né? Em que as crianças, desde pequenas, são inundadas com essas imagens e com essas músicas, e sempre muito peito, muita bunda, muito tudo, né? E aqui isso não existe, assim, as propagandas não são voltadas para essa sexualização, as músicas que são tocadas também não tratam disso. E com isso elas acabam, acho que, prolongando um pouco mais a infância delas. Namorico, namorar. Não tem uma sexualização Não. cedo, né, da criança. Por exemplo, no Brasil, assim, não é que a gente tem que saber como fala para as pessoas no Brasil não se sentirem ofendidas. Mas eu tenho uma pessoa que eu converso, e já entrevistei aqui no Desafios, que ela é especialista em tecnologia na educação, e a gente conversa sobre isso, às vezes, que eu fico chocada Aqui com nem TikTok é TikTok, né? autorizado. Houve uma disputa aí, a gente nem tem TikTok por aqui. Eu acho que as escolas, eu não sei exatamente como é que é feito esse trabalho, mas assim, as crianças pensam em estudar, em fazer as atividades, em tocar instrumento musical, que é muito É. comum aqui. Eles Os são interesses são online, mas os outros, interesses porque são eu outros, via no né? Brasil, elas estudavam numa escola relativamente boa, forte, tradicional, e às vezes elas estavam lá cantando aquela música horrorosa de funk, que falava palavrões, e assim, eu falava, gente, mas como é que consegue ter contato com isso se a gente não tem contato em casa? Tinha na escola, ou seja, é toda uma sociedade que está Consegue. Não envolvida demais domina o nisso. É que difícil, você não consegue tirar e fazer a criança ficar numa bolha. Ela fica em contato com tudo isso. E aqui a gente consegue não ter o contato com essas coisas. E eu acho isso muito positivo e um grande ganho nessa fase em que elas vieram, assim, de pré-adolescentes, adolescentes, né? Eu acredito. Meu filho tem 16, eu converso com ele e falo, você tem namorado? Mãe? Ele fala, mãe, eu quero sair com meus amigos. E ele não tem essa, né? Aí você fica assim pensando, ai meu Deus, será que meu filho... Eu perguntei para ele, meu filho, mas você sabe, né? Não tem problema para mim se você... Uhum. Eu ainda nem acho que seja um problema, né? Até feio, acho que é errado falar. Se você tiver outra opção, você... Mãe, eu não sei porque se eu tiver, eu vou te falar, Uhum. mas é que eu não penso mesmo nessas coisas. Ele fala. E aí você percebe que realmente que eu sou mãe 100% brasileira, Marília. Ontem teve uma feira aqui, até postei no stories, de gamers, de séries, as coisas. Eu fui, que eu amo essas coisas, de tecnologia, de tudo. Aí ele falou, mãe, você não vai esse ano fantasiada, porque os meus amigos da escola, eu não fui fantasiada. Geralmente eu vou, um ano eu vou de unicórnio, outro ano eu vou de Star Wars, eu sou dessa. E, e eu vou te confessar que eu tenho dificuldade em ser uma mãe de um filho suíço. Uhum. Obviamente ele é meio brasileiro, né? Eu sempre gosto de reforçar isso. Mas mentalmente Uhum. ele é suíço, assim, de mentalidade, de sabe, pensa como suíço. Eu sou Nessas horas que a gente vê a diferença. muito assim.
Eu tenho que estudar todo As dia para diferenças entender meu culturais, né? E as minhas, como vieram assim já grandinhas, elas são um misto ainda, né? é, Do ponto de vista da língua, isso já mudou, né? O português já deixou de ser a primeira língua delas e o inglês é a primeira língua. Mas do ponto de vista de cultura e tal, elas ainda são um misto, porque elas já vieram mais velhas, né? E o que é bom por um lado, porque é ruim quando a gente esquece as nossas origens, a nossa história, né? E eu faço questão de falar o português, porque senão o português já teria realmente desaparecido, mas eu tô firme e forte aqui com ele. o meu fala também, fala muito bem. As pessoas falam, me mandaram direct, né? Nesse Dia das Mães, nesse mês. O seu filho não aparece? Eu gostaria, mas é difícil. Ele disse que ele vai me Pois processar é, se eu eles não postar. gostam, né? Agora, nem tudo são flores, é o que eu falo para elas. Porque, por exemplo, uma coisa que eu acho que elas Não. perderam aqui é essa questão da amizade que a gente tem no Brasil com aquelas coleguinhas de escola que vão seguindo com a gente, né? Normalmente os nossos melhores amigos são aqueles do colégio, que a gente viveu lá a oitava série. Eu ainda falo com grande Uhum. parte desses meus amigos de quinta série, sexta série e tal. E aqui isso não existe, quer dizer, tá Uhum. todo mundo de passagem. O lado bom é que eles sabem que a vida é essa mudança permanente. Mas o lado ruim é que às vezes está fazendo um vínculo bom de amizade, putz, a amiguinha foi embora. Aí vem outra. Muda. É. Eu fui babá de duas crianças americanas que estudaram, foram embora para os Estados Unidos, mas moraram na Suíça, 5, 6 anos. É triste, eu vi assim, a criança É, vem, mas depois ela vai, né? não cria esse Não cria vínculo, esse vínculo é assim, uma não das dá. perdas, mas enfim, houve outros ganhos, essa é uma das perdas, faz parte do jogo, né? É, Por outro lado, quando a gente fala, talvez um dia a olha, gente tenha Marília, que mudar de novo. Tudo para bem. mim, Quer dizer, elas já entraram no ritmo de que é, aqui não é para sempre, de que a gente pode mudar, que mudar pode ser legal. Então, assim, essa segunda mudança, elas estão encarando muito melhor do que como encararam a primeira, né? é. Para mim, assim, não tem contra que pague a segurança que é conseguir criar um filho, assim, eu nasci na periferia de Uhum, São Paulo, eu nasci no Capão Redondo, próximo ao Capão, que é o bairro, uhum, eu uso eu sei referência do bem bairro onde do é. Uhum, Racionais, pronto, que aí todo mundo sabe. E quando eu era criança, era uhum. considerado um dos bairros mais perigosos do mundo. Eu peguei essa parte. Direto saía naquele Diário jornal, Popular, eu até me Notícias esqueci o Populares, nome isso. agora. Notícias Populares. Notícias Populares. Lembra que eles colocavam mesmo a foto do... Então eu cresci assim, até os 18 anos. Meu pai me levava na escola, sem chance É, de você fazer o caminho de casa para a escola sozinho por vários motivos. Então, eu vejo meu filho crescendo realmente em outra realidade, assim, muito mesmo. Aí tem uma mãe até, que ela até usou um termo que eu gostei, a mãe uhum, helicóptero, né? Ela fala que era a mãe drone mesmo. E aí a gente, eu tento assim, eu queria saber de você se você tem isso também. Eu tento deixar meu filho fazer muitas uhum, coisas, assim, que mesmo que para mim doa, mas eu tenho que deixar, né? É assim, na verdade é. Mas eu fico com aquela coisa dentro de mim. Ai, meu Deus. Eu tenho guarda compartilhada, porque eu sou divorciada, e ele mora, a partir dos 12 anos, começou a morar 50% com o pai. E aí eu ligo, Marília. Aí ele fala pra mim, mãe, eu tenho 16, agora fez 16, acha que pode tudo porque pode tomar sorvete. Mãe, eu tenho 16 anos, você me liga pra saber se uhum. eu tô em casa, pra ver se vai ter 50 Faz e eu parte vou ligar pra saber. do nosso jeito de ser mãe brasileira, realmente, que é diferente de outras mães, né? Não é nem melhor nem pior, mas é diferente, né? Aqui é muito comum mesmo, por exemplo, enviarem os filhos para essas boarding schools, principalmente no Reino Unido. Eles já vêm dessa tradição de que em algum momento eles vão para fora para estudar inglês, para estudar outras coisas. Então, é uma coisa comum, né? A mãe desapegar do filho, que eu acho que é um pouco o da mãe americana também, que quer dizer, é comum o filho na hora da universidade ir para outro estado, né? Oi? Mas que acha que a gente é apegada? Eu não sei, eu não acho que é apego. Eu Pois queria é. meu filho. A minha amiga fala pra mim,
Seu erro foi ter feito um filho só, porque aí Ah, você mas só isso é tem esse independente de significado ter um ou ter só. dois, a gente Mas sempre eu vai não. sofrer por eles, assim, e pela distância, né? É um misto, né? Eu Porque você fica imagino. orgulhosa deles estarem tendo É, outras oportunidades que nós não tivemos e de estar lidando justamente com essas mudanças da vida de uma forma mais natural do que nós não lidamos, né? Mas fica sempre, a gente sempre quer todo mundo debaixo da asa, né? É, faz parte do nosso aprendizado também, enquanto pessoa, enquanto mãe, desse nosso enriquecimento que a mudança traz pra gente, né? eu queria ser assim, totalmente. Eu te juro, eu tenho pessoas que eu conheço que é totalmente desprendido. Assim, meu namorado, pronto, eu moro com uma pessoa que o filho dele pegou o trem, tem 14 anos, foi daqui para o oeste da Alemanha, que são 12 horas de Então, trem. mas ele é E suíço, né? Ele sozinho, já vem de uma realidade eu diferente, de um paísinho minúsculo, que fala trocentas línguas, que o povo não, viaja mas bastante, né? Então ele já vem de uma origem diferente. menina, mas eu consegui pensar 200 mil Mas cenários não que foi poderia acontecer contaminar durante o essa coitado com viagem. seu medo. Não, eu ainda fiquei brava com ele. Falei que era um absurdo ele deixar. Isso eu acho que tem a ver com o lado pessoal de cada um. Uns lidam melhor, outros lidam pior, e com o lado cultural mesmo de onde a gente vem, né? E Uhum. agora o meu vai com a escola 4 dias para Berlim, com o mesmo trem. E aí ele falou para mim, eu falei assim, mas você me perguntou se para mim era ok, mãe, mas não tem que ser ok para você, um passeio Pois é, outra realidade. A gente vai se adaptando. Eu acho que aprender a se adaptar a novos cenários é uma das competências dos novos tempos e que para nós é muito difícil, mas para essas crianças e para essas crianças que têm oportunidade de imigrar, isso vem na bagagem. Eles vão aprendendo a se adaptar. Por exemplo, nós moramos aqui É. num espaço que é metade do espaço que eu morava no Brasil. Podiam reclamar, não, se adaptaram, a Uhum. gente vai se adaptando. Mas também tem algumas questões assim que eu vejo como eu fui criada e como meu filho é criado. É, também tem aquela coisa do menos, né? Assim, eu não sei se em Hong Kong é assim, mas aqui na Suíça gostam assim mais de coisas boas, mas menos do que acumulativas, né? No caso, nossa geração de filho mais E consumistas, é assim, bastante. tem essas marcas carérrimas, carésimas, tem tudo que eles querem. Então, Louis Vuitton, Chanel, a Chanel tá sempre com vida, eles gostam dessas coisas de marca e eles pagam por elas. Mas, ao mesmo tempo, eles esquecem de pedir a própria Ah, uma curiosidade que eu paga sei. de pedir a pantufa, por exemplo. Então, você pode sair do jeito que você quiser, É, tênis, isso, exato. grande sapato da cidade. E sabe se eu já vi gente no Brasil que é vestido meio tênis, Uhum, saia meia e tênis, meia soquetona, assim? Se for na uhum. jeca, aqui é super comum. Eu até já vi que é super confortável. Então, assim, Eu sei, mas eu acho eu super. tenho coisas caras, eu não tô nem aí do jeito que você tá É, vestido. Eu me sinto muito mais à vontade aqui do que me é sinto uma no liberdade. Brasil em relação a isso. A escola, né? Não tem aquela coisa, meu filho tá indo com roupa de marca ou não. Deve ter um pouco, assim, mas não é predominante. Tem que ter. O meu filho ele é muito da tecnologia, então ele gosta de ter os eletrônicos dele, mas roupa, super de boa. Uma curiosidade que eu tenho os preços, tipo, salário, essas coisas. Me diz um pouquinho assim Preço que como. desponta demais de Hong Kong é a questão do aluguel, né? O aluguel que é o mais caro do mundo, né? É assim, realmente surreal os valores Sério? pagos nos imóveis. Então, Menina, se for o mais caro do mundo, então aqui na Suíça, se você um pegar os apartamento, assim, tá muito pegar os acessível grandes para exemplos assim, imobiliária aqui. Zurique, Hong Kong, Zurique um pouquinho para baixo, é muito caro. Não teve crise que fez esse preço desse aluguel baixar. Por exemplo, quando eu falo muito caro mesmo. Então, se você imaginar que um apartamento de mais ou menos 110 metros quadrados, o aluguel vai ser por volta de 40 mil reais mensais, O quanto? Desculpa?
quantos metros quadrados? 110 metros quadrados. É sei lá, 3 quartos, vamos dizer assim, numa região boa. Boa aqui é no sentido de ser próximo ao centro. Não tem região ruim de morar, os mais baratos vão ficando mais Uhum. afastados do centro. O aluguel de R$ 40 mil mensais. É, que aí tem toda a questão de locomoção, essas coisas, né? Que a gente pensa, a gente acha que não, mas, por exemplo, eu moro a 25 minutos de trem do meu trabalho e o resto do caminho eu faço de bicicleta. Tem muita gente que não quer, ele quer ir de bicicleta para o trabalho, tipo 5, 10. Tem isso que eu conheço, que para ele 15 minutos de bicicleta para o trabalho já é muito para ele. Eles querem morar próximo, assim, se locomover mais. É, é o que eu digo na Suíça. Às vezes as pessoas mandam direto, eu falo, gente, na Suíça não é como no Brasil que você aluga um cômodo sem contrato ali de uma pessoa e essas coisas. Não é tão simples assim. Não é que eu não quero que a pessoa venha, eu só estou tentando poupar ela de certos problemas, porque né? Nem o inglês assim eles aceitam, tem que ser mais. Assim, é, uma estrutura. É que você tá bem próxima, porque assim, por exemplo, aqui na Suíça, você pega as roupas mesmo, marcas árabes, essas coisas, vem China, Malásia, essas coisas. Aí pra você é mais barato ainda ou não? Não tem nada a ver com essa parte. Uhum. E, não, porque elas já criaram um status, na verdade. É como o iPhone, é produzido aí, mas você paga menos branco um iPhone mesmo. É um status, já não é a questão de produção, né? Uma questão de. É. Assim, então, acho que mais ou menos você tem um estilo de vida parecido com a Suíça em relação ao preço, qualidade de vida, essas coisas assim, o que me está parecendo, assim. E, bem, aí quando você pega, aí de você que passa aplicativo tomar um café. Você me explicar e falar, não, então vamos combinar aí na fábrica da Lindt. Eu vou um Ausflug se chama aqui. Eu vou te pegar lá em Basel, nós vamos até Zurique e passar o dia na fábrica da Lindt conversando mais das diferenças, né? Já tá chegando. Enfim, eu que agradeço a você. Desculpa se eu tô no meu Instagram privado, o som tá saindo normal para mim também. Mas se aconteceu algo com o som, eu sinto muito, o papo tava legal, tá? Obrigada. Eu não leio, gente, eu sempre falo nas lives, eu não consigo ler todos os comentários porque eu não gosto de estar interrompendo o raciocínio da pessoa, né? Mas sigam a Marília, pois fala mais uma vez seu Insta. Eu vi que eu achei muito legal quando você colocou os pés, tem uma foto dos seus pés para cima, assim, você estava numa grama e tinha um prédio gigante, assim. Eu falei, gente, né? Que
No. E você é Made Brasil World que comentou na live, vem ser entrevistada aqui, gente. Olha, eu tenho gente que. Eu vou ter uma live terça-feira de uma psicóloga que me mandou um direct e falou: eu gostaria de falar sobre isso. Gente, manda direto, quer falar alguma coisa aqui no Instagram? O Instagram tá aberto, a gente conversa e aí traz o tema. Você é Made Brasil World, você fez um comentário sobre a escola. Vem pra cá falar com a gente, viu? A gente combina, né? Que eu acho legal isso. Você conversar com as pessoas reais, né, que vivem esse dia a dia de imigrante, expatriado, de tudo, né? Marília, eu quero dizer assim que você foi super simpática, eu adorei nosso papo. O papo pré-live também foi super bacana. Assim, eu continuo te seguindo e fico comentando as fotos que eu sou essa enxerida. As minhas entrevistadas não passa que não. Eu converso com elas lá, eu escrevo no direct, ou eu escrevo no. Tem uma da Islândia, que foi nossa primeira mãe, eu fico falando para ela. Ah, você para de ficar postando essas paisagens maravilhosas aí, que a Islândia é cá. A Islândia tem assim um preto e eu quero ir. Aí fica fazendo vontade da gente, né? Ai, então isso eu queria saber o clima, falar rapidinho, assim, para fechar. Tô arrasada, Marília. Aqui é frio, Marília, -10 no inverno. Vai trabalhar. É verdade. Mas pelo menos eu tô mais perto de alguns países. Itália, eu como aquela pizza maravilhosa, em uma em Londres, em uma hora e meia. Eu falei, Marília, pede para essa empresa do seu marido te transferir para a Suíça. Vamos fazer uma, tá? Um beijo, com certeza. Não só vamos na fábrica dela e depois tomar um coquetel maravilhoso num terraço em Zurique para ver a cidade inteira e o lago, né? Fechado, prometido. Muito obrigado, Marília. Tenha um ótimo final de semana. Eu acho que é bom jantar para você, para mim é bom almoço, que são as. Um abraço para sua família toda e continue postando. Ai, bota para mim quando você for no mercado. Eu queria ver os chips para mostrar para o meu filho que ele ama e os refrigerantes, tá? Um beijo para você. Tchau. Obrigadão, viu? Foi ótima a live. Tchau.